Oi meninos, boa tarde, tudo bem? Na última aula nós falamos sobre o que é um átomo, seus níveis, né? Seus elétrons, prótons, nêutrons e assim por diante. Hoje nós vamos falar um pouco sobre elemento químico. Vocês fazem ideia do que seja um elemento químico? Já parou para pensar? Então vamos lá, nós descobrimos que a matéria é composta por micropartículas que são chamadas de átomos, certo? E também descobrimos que tudo que é formado exige a presença de átomos, beleza? Então, o que é um elemento químico? O elemento químico nada mais é do que o conjunto desses átomos, então vai juntar todas aquelas partículas, né, que possuem o mesmo número atômico. Esse número atômico, ele é representado pela letra Z. Logo mais eu vou colocar um desenho aqui para vocês entenderem melhor. Então, o que é esse número atômico? Ele é composto pelos prótons. Vocês lembram o que é os prótons? O que acontece? Lembrando, prótons são as cargas elétricas positivas. Elétrons são as cargas elétricas negativas. E o nêutron é aquele que não tem, ele vai neutralizar, né? E aí o que acontece? Cada elemento ele tem a sua massa. Essa massa é representada pela letra A. E então essa massa, no caso a massa atômica, né, ela nada mais é do que o núcleo que existe lá dentro dos átomos. Ele é representado por quem? Pelos prótons e os nêutrons. Ok? Onde eles ficam? Lá dentro do núcleo, que é a massa atômica, representado pela letra A. Sabe o que é legal? Vocês já ouviram falar de tabela periódica? Todos esses elementos químicos, eles estão presentes na tabela periódica. Ou seja, todos esses conjuntos, né, de átomos, eles vão estar lá presentes, vocês vão usar muito. É lógico, gente, que vocês não precisam decorar a tabela. Houve-se um tempo, por exemplo, na época que eu estudava, os professores falavam assim, você tem que decorar a tabela de ponta a ponta. Não, não é bem assim, você tem que entender a tabela. Até porque quando você vai fazer vestibulares, concursos, eles já vêm lá alguns números, né, alguns elementos químicos. Tem alguns que já fornecem até a tabela no final. Então, assim, não estressa, você precisa entendê-la, ok? Então, como funciona? Esses elementos químicos, eles se organizam em ordem crescente e da quantidade de prótons. Então, ele vai lá, vai vir na sequência, bonitinho, né, de ordem crescente. O que a gente pode observar? Essas diferenças entre átomos, né, que se dava pela quantidade de prótons lá nas propriedades, na sua constituição, vamos dizer assim, nas suas características, ela cunhou-se que a quantidade de prótons era a identidade daquele átomo. Então, quanto mais átomos tinha, mais, como que eu vou dizer, definia-se uma característica, né? Então, o que acontece? Passou-se a chamar, então, essas características que são dadas para esses átomos de número atômico. Então, o número atômico é a quantidade de prótons que ele tem, como eu disse anteriormente, representado pela letra Z. Normalmente, essa quantidade de átomo ela é equilibrada. Se, por exemplo, o oxigênio ele tem 8 prótons, significa que ele também terá 8 elétrons, ok? Lá na tabela periódica, esse elemento químico, ele é o 118.